Bom, eita nós. Acabei de escovar os dentes. Minha boca tava, enfim, molhada. Vamos lá, né? Falar dos jogos do fim de semana. Uma quinta. Coisa boa, né? Mas agora eu vou provavelmente fazer. Agora, né? Porque logo depois desse vídeo eu vou fazer um pré-jogo do Tottenham e Anzi. Eu acho que eu já vou adiantar muito porque eu vou falar por último do Tottenham e já vou falar do Tottenham no próximo vídeo. Então vai ser uma sequência assim, de Tottenham. Mas enfim, vamos lá, vamos começar já com Vasco e Atlético. Basicamente eu vou só falar de 4 jogos porque, se eu não me engano, foi sábado, cara. Cara, eu acho que foi sábado que eu saí. Domingo eu saio, mas eu acho que foi sábado. Enfim, tanto faz, eu não consegui ver muitos jogos nesse fim de semana. Mas eu vou me aprofundar mais nos jogos da Copa do Brasil e no jogo mais, assim, mais destacado, se eu não me... o mais destacado, né, da Premier League, que foi Liverpool e Chelsea, além do Tottenham, óbvio. Mas vamos lá, Vasco 1, Atlético 1. Esse eu vou falar de primeira, porque eu só vi o segundo tempo. Eu não vi nenhum pênalti pra falar alguma coisa. Mas foi um segundo tempo de muito, eu não sei, muita competição do Atlético Mineiro. Não é que jogou bem pra caramba, porque o gol, inclusive, foi o primeiro chute do Hulk no jogo, se eu não me engano. Isso não foi o primeiro chute do Hulk, foi o primeiro chute do Atlético no gol. E assim, então não foi muito bem, mas competiu. O Atlético que vem, assim, o Vasco, né, tá numa semifinal já é bem demais. Falarem que o treinador lá tem alguma culpa é doideira pra mim. Esse time do Vasco com... cara, eu não sei, teve o Coutinho e o Paê no final, mas assim, é um time que, se não é o Vegete se não é a competição, né, porque os dois times são muito competitivos. E o Vasco, se não competir, ele não vai a nada. Então, se o Vasco, assim, pelos nomes, não é muita coisa. Tanto que o cara que saiu, eu não lembro quem que é, se é o David, se eu não me engano. Ele que tá lesionado, tipo, ele era o cara, um dos caras que mais ajudava a zaga, um dos caras que mais corria pelo time. Então, se não tem esses jogadores, assim, esses jogadores que suam a camisa, que transpiram, o time não vai, sinceramente, a lugar nenhum. E foi a um lugar porque tem esses jogadores. E o treinador, óbvio. Assim, claro, tem a defesa que... Pô, o primeiro jogo foi fundamental, né? A defesa, no caso, foi fundamental pro Atlético. Porque a má defesa do Vasco foi algo inacreditável. Os gols em cima do Léo Pelé, o Paulinho deitando e tudo mais, enfim... Mas o segundo jogo, como eu disse, foi de muita competição, principalmente do Atlético, e que se conseguiu segurar. Assim, eu vou falar mais do Flamengo e Corinthians, mas esses dois jogos foi 2 jogos bem competitivos e 2 jogos de times que queriam ganhar, mais do que jogar, eles queriam ganhar. Talvez o Flamengo por ter um a menos, mais, né? Por ter um a menos, mais. Mas por ter um a menos, o Flamengo competiu mais, porque teve que competir mais. Mas, enfim, é um jogo que... passou o melhor, mas eu não duvidaria o Vasco passar, porque, enfim, né, o Atlético não esteve muito acima, mas o Vasco também, porque o Vasco também teve muito abaixo, não conseguiu criar nada no final do jogo. Eu acho que teve uma bola aérea só pro Vechete, que veio toda torta, ele cabeceou pra cima, enfim. Vamos passar pra Liverpool 2, Chelsea 1. Um jogo que, assim, o Liverpool não jogou mal. Mas eu achei meio injusto com o Chelsea o Liverpool sair ganhando, né? Com todo respeito, porque o Chelsea começou bem o jogo. Teve uma escapada com o Sancho, teve uma enroscada, se não me engano, com o Sancho e Arnold, que eu não vi nada. Mas, se eu não me engano, o Palmer teve sumido, mas o time conseguiu criar boas oportunidades. Mas o Liverpool, quem abriu o placar, eu achei meio esquisito o pênalti, mas foi, né? Porque eu acho que ele pisa no pé, se eu não me engano, tem uma disputa ali. O segundo pênalti que não foi marcado, né? Que foi anulado, que não foi nada, basicamente. Então, esse daí, beleza. Mas o primeiro, eu tenho mais dúvidas, porque... Enfim, né? Não, o segundo eu tenho mais dúvidas. Não, o primeiro eu tenho dúvidas porque foi marcado, né? Porque se não fosse marcado também, eu acho que não seria absurdo, né?
E eu não tô falando isso porque eu não gosto do Liverpool, com todo respeito. Não com todo respeito, porque eu não gosto do Liverpool mesmo. Mas eu acho que assim, o Liverpool também, como eu tava dizendo do Vasco e Atlético, é um time bem competitivo, um time que, cara, quase... Deixa eu arrumar aqui, só um minuto. Quase não sofreu contra esse Chelsea. Assim, o Chelsea teve chances, mas assim, não teve um apavoro. Ele não teve trocação, por exemplo. O Liverpool, se eu não me engano, sofreu 5 gols nessas primeiras rodadas da Premier League. Então, tá muito bem, né? Tá bem demais. Já ganhou na Champions, acho que tá invicto na Champions também. Tá invicto na Champions? Acho que tá invicto na Champions. Sim, enfim, eu não lembro, porque eu lembro que teve o gol lá em Anfield, né, do Salah cortando pro meio, se eu não me engano. Enfim, eu não lembro, acho que contra o Atalanta, não lembro. Mas, enfim, um Liverpool que tá muito sólido, tá menos rock and roll, mas não é como se tivesse numa intensidade muito baixa, tá numa intensidade boa e tá conseguindo se proteger na defesa. O primeiro jogo, né, de maior dificuldade, né, pro Liverpool, porque antes tinha os primeiros jogos, o Liverpool teve um grau de enfrentamento menor, né? O melhor time, o melhor colocado que enfrentou, né, foi o 10º colocado Nottingham Forest, que perdeu. Então, e eu tinha dúvidas como seria o Liverpool agora, e se comportou bem, competiu bem e ganhou. Assim, foi um jogo que eu acho que poderia cair para um dos lados. Eu achei que seria mais justo o Chelsea ganhar, mas o Liverpool ter ganhado não foi uma tremenda surpresa, até porque é o Liverpool, né? Então, é isso. Passando para Flamengo e Corinthians, esse jogo, assim, que eu vou até me aprofundar mais, porque, cara, eu não... Assim, eu tinha achado... Eu acho que todo mundo achou errado. Já vamos pular para a parte interessante, né? Não vamos pular, não. Vamos falar aqui antes. Porque o Flamengo, antes da expulsão do Bruno Henrique, tava trocando muito com o Corinthians. E talvez isso fosse bom pro Corinthians. Mesmo com 11 contra 11, o Corinthians talvez tivesse menos dificuldade para criar como teve no 11 contra 10. Porque o Flamengo deixou, o Flamengo trocou muito com o Corinthians, poderia ter feito um gol, fez um gol anulado, quase fez outro de bola parada, então poderia fazer um gol e piorar a situação, mas talvez o Corinthians tivesse feito um gol também. Mas com a expulsão do Bruno Henrique, o time se fechou bastante, e muito bem, porque mais do que se fechar, igual como, por exemplo, contra o Palmeiras, que o time se fechou, né, o time do Flamengo, mais do que se fechar é não sofrer, que o Flamengo não sofreu contra o Corinthians. Ele deu a bola pro Corinthians e o Corinthians não soube o que fazer. Teve uma chute lá do Yuri Alberto no segundo tempo, mas para além disso, eu realmente não lembro de uma grande chance do Corinthians. Teve uma que o Romero tropeçou no gramado, e teve umas cavadas de pênalti do Garro, acho que teve 2 do Yuri Alberto, mas assim, eu acho que uma delas foi antes da expulsão, mas assim, foi um jogo de, assim, muito controle, muita segurança do Flamengo, principalmente depois do 1 a menos, né, porque não precisava se expor nem um pouco, pra falar a verdade, desde o início, porque desde o início não precisava se expor, porque o 0x0 era pro Flamengo. Mas aí, com um pouco de exposição e o Bruno Henrique sendo expulso, ele teve que recuar mais. Deu a bola pro Corinthians e o Corinthians não soube o que fazer, como eu acabei de dizer. E assim, o Garro muito... Falar algumas coisas do Corinthians aqui, o Garro muito sobrecarregado, né? Ele não teve uma partida muito boa. Quem mais? Eu diria, cara, que o melhor do Corinthians... Não sei. Assim, até teve uma chance do lateral direito que entrou no lugar do Mateuzinho. Do Mateuzinho, que entrou no lugar do Mateuzinho, que ele pega a bola no meio de campo, dribla, sai driblando e chuta no meio do gol. Mas assim, também outra chance meia chance, né? Tipo, não chegou a ser uma chance. Foi mal, tinha alguma coisa escorregando no meu pé. Não era nada. Mas o Corinthians viveu de meia chances e não conseguiu criar muita coisa. O Galo, que deveria ser o principal, por exemplo, estava sobrecarregado.
o Yuri Alberto não teve uma grande noite, porque o Yuri não teve uma grande tarde, né? Porque o Yuri Alberto também não precisa, não é quem tem que ter a grande tarde, era o Garro, era o Coronado que entrou depois e também jogou mal demais, mas enfim, talvez seja um alerta pro Corinthians, mas eu também não sei, porque assim, porque agora é só 2 jogos a menos, mas com uma Copa a menos pra se preocupar, talvez o Corinthians não seja rebaixado, porque ainda tá na beira e ainda tá com 30 pontos, se eu não me engano. E talvez só tendo a Sul-Americana o Corinthians consiga focar talvez ganhar, né? Talvez beliscar, claro que todo mundo quer um título, mas principalmente em sair da zona e não cair, porque se cair vai ser uma doideira. Cara, vai ser uma doideira se o Corinthians cair, tá? Isso daí tá sendo avisado desde o início do ano, mas vai ser uma doideira. Agora vamos passar pro último jogo e pro placar mais elástico. O Tottenham 4-1 no West Ham. O Tottenham o Tottenham é de muitos altos e baixos, né? Os altos são muito altos e os baixos são muito baixos, muito baixos. O jogo da última rodada mostrou muito bem é só ver, né, na verdade, é só ver esses 2 últimos jogos, porque o último jogo do Tottenham deu pra ver quão baixo fica quando o time tá baixo, né, tá pra baixo, porque a virada que levou foi inacreditável. O time não reagiu, sabe? O time não teve bola pra tentar empatar. E agora com um primeiro tempo bem, mas o West Ham saindo ganhando e o Kulusevski fazendo um golaço, né? Porque o melhor jogador da temporada do Tottenham, inclusive. Só que um segundo tempo esplendoroso, né? Porque o Tottenham em 15 minutos faz os 3 gols. Se eu não me engano é isso, é papo disso, se eu não me engano foi. Porque foi, não lembro, eu deveria ver, mas eu não consigo ver. Foi uma coisa assim, 20 minutos, 15 minutos, 3 gols do Tottenham e poderia sair mais. Tipo, depois do lance do quarto gol, teve o primeiro lance, foi uma bola na trave do Son. Então, poderia sair com mais do que 4-1, inclusive. Mas é um Tottenham muito constante. Já vou criticar, porque já falei do jogo, né? O Tottenham no segundo tempo amassou, no primeiro tempo teve um bom primeiro tempo, mas o gol do Kulusevski ajudou, mas teve um bom primeiro tempo. Só que um Tottenham muito inconstante. Vamos ver, né, como é que vai reagir na Europa e vamos ver principalmente como é que vai agir na Premier League, porque assim, em números não é um time mau. Eu acho que é o time com mais XG e o time que menos concede passes pro time adversário. E, se eu não me engano, é a segunda melhor defesa e o 4º melhor ataque. Então, assim, você fala de um time desses, e eu falo que é o Liverpool, você fala, tá em primeiro, tá brigando pelo título. Só que é o Tottenham e tá em 6º. Talvez, uma enganação, em 6º ou 7º, né? Talvez seja uma enganação o 7º lugar, mas mesmo assim tem que parar de ser inconstante. Porque mesmo concedendo pouco, criando muito, e sendo uma boa defesa, porque não é uma péssima defesa, não é a 19ª, não é a 10ª pior defesa, né? Não é tipo a 11ª pior defesa, ou sei lá, o melhor ataque é a pior defesa, igual o Grêmio do ano passado. É um time que tem uma boa defesa e um bom ataque. Só que durante o jogo essa boa defesa, esse bom ataque, principalmente essa boa defesa, vira uma péssima defesa, porque o time concede gols inacreditáveis, principalmente pelo lado do Dodge, que ainda pra mim não é seguro. Com todo respeito ao Dodge, pra mim eu não confio muito nele, mas é um time que concede muito, concede gol, concede chance, e se parar de ter isso, cara, talvez, eu não sei se vai consertar isso nessa temporada, e eu não sei nem se o Andy vai continuar nessa temporada, se ficar nessa inconstância, mas se consertar isso, eu acho que o Tottenham tem muito pra brigar, e pode brigar muito pra muita coisa, porque é um time que claramente tem boas ideias, só que falta constância. E se o time tiver constância, eu acho que é só ver, por exemplo, o time da Juventus não é um time brilhante, não é um time que na verdade até cria pouco, cria bem menos que o Tottenham em partidas. Só que é um time muito constante e está brigando pelo título, por exemplo. O Napoli também, tô falando só de time da Itália, né? A Inter, mas o Real não tem tanto disso. Mas o Barça, por exemplo, que se arrisca muito também, é um time muito mais constante, enfim.
Vamos ver como é que vai ser, porque também é um time muito jovem, né? Eu sempre falo isso, todo vídeo do Tottenham eu falo isso, porque é o time, que é o time jovem, que é inconstante, que erra muito gol, que sofre demais. Mas é um time jovem, então... E sempre tem que se repetir isso, porque talvez isso é uma construção de time, né? Talvez no futuro, que quem sabe o time renda mais do que tá rendendo, mesmo que com um 4-1. Um clássico, né, inclusive, eu não citei, mas é um clássico que é mais clássico de torcida do que clássico na bola, né? Mesmo com a confusão no final, é um clássico muito mais de tensão na torcida do que tensão no futebol. Mas é isso. Agorinha vai ter um jogo, vai ter o Anzi e Tottenham. Eu vou fazer logo, basicamente depois desses vídeos aqui, e eu vou lançar um vídeo do pré-jogo sobre esses dois times. Enfim, deixa o like aí, comenta o que você achou das minhas analisadas. E se você achou bom, compartilha para alguém. Agora que o X voltou, não precisa me odiar, mas pode me odiar também. Se você achou que eu falei baboseiro aqui, se você é do futuro e viu que o Tottenham não ganhou nada, e viu que o Flamengo perdeu a Copa do Brasil, que viu que o Liverpool desmoronou, fala aí também. Vamos ver como é que vai ser o futuro daqui, o quê? Um ano? Um ano muita coisa muda, né? Daqui um ano, talvez o Tottenham seja campeão de alguma coisa ou não. Então, vamos ver. Enfim, é isso. Como eu disse, compartilha, comenta, não sei o que lá. É isso, valeu.